Ela era uma faxineira ignorada pelo prédio inteiro, mas resolveu o que ninguém conseguia. E o CEO milionário fez algo inacreditável que chocou a todos. Antes de continuarmos, comente de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite! É inadmissível. 10 dos melhores engenheiros e ninguém consegue resolver essa variável, exclamou um dos técnicos, quase derramando o café enquanto gesticulava, os passos ecoando na sala de reuniões. O Dr. Lacerda vai explodir quando descobrir, murmurou outro, apoiado contra a parede, o cansaço estampado no rosto. Era a terceira noite, seguida de tentativas frustradas. As vozes dentro da sala, abafadas pelo vidro fosco, misturavam frustração e urgência. No corredor do 12º andar da Innova Mind Systems, Camila, com seu carrinho de limpeza, empurrava o esfregão com uma mão, enquanto um fone de ouvido pendia em apenas uma orelha. A outra, livre, captava o tumulto. Ela gostava de ouvir o caos, como se fosse uma trilha sonora para sua rotina. De repente, a porta da sala se abriu com um rangido. 3 engenheiros saíram, cabisbaixos, como se carregassem o peso de uma derrota. Rostos exaustos, olhos fundos, tablets apertados contra o peito. Um deles segurava uma bandeja com restos de comida e o olhar de quem trocaria tudo por uma noite de sono. Quando o elevador engoliu os últimos ecos dos passos deles, Camila lançou um olhar furtivo pelo corredor, vazio e silencioso. Empurrou o carrinho para dentro da sala, estacionou o esfregão num canto e deixou o pano mergulhar no balde com um movimento exagerado, quase teatral. Seus olhos encontraram o quadro digital, ainda iluminado, exibindo uma equação truncada como um quebra-cabeça abandonado. Que bagunça! Sussurrou, pegando um pano seco. Nem se preocuparam em esconder o fiasco. Era apenas uma brincadeira consigo mesma. Mas ao começar a limpar o quadro, algo na fórmula chamou sua atenção. Camila parou, deu um passo para trás, depois outro, os braços cruzados, a cabeça inclinada como quem avalia um adversário. Tá brincando que todo esse alvoroço é por isso? Sem hesitar, pegou um marcador azul, quase por instinto. Em poucos segundos, traçou um caminho novo, limpo, direto. Uma substituição simples, uma inversão que ninguém considerava. Tá feito, disse com um sorriso travesso, como se o esfregão fosse seu cúmplice. Uma voz grave cortou o silêncio. Quem foi que fez isso? Camila virou-se, o coração pulando. Daniel Lacerda, o CEO da Innova Mind, estava na porta. Alto, com a postura de quem comandava sem esforço, o cabelo perfeitamente penteado, o olhar afiado como uma lâmina. Você? Perguntou ele, avançando com passos lentos, os olhos fixos no quadro. Não, foi o Zé, respondeu Camila, apontando para o esfregão com um meio sorriso. Brincadeira, fui eu sim. Daniel se aproximou, analisando a equação, depois o rosto dela, como se tentasse decifrar um enigma. Ele parecia preso entre a surpresa e a incredulidade. Você entende o que acabou de fazer? Que talvez vocês estão gastando uma fortuna com quem complica o óbvio? Quem sabe deixar a equipe da limpeza dar um palpite de vez em quando? Ele não sorriu, mas seus olhos brilharam com algo novo. Tirou o celular do bolso do paletó e começou a digitar rapidamente, como se quisesse capturar o momento. Nenhum analista nosso pensou nisso. É quase impossível. Camila apoiou-se no carrinho, escondendo o nervosismo com um tom leve. Talvez eles estivessem muito ocupados tentando provar que são os mais inteligentes da sala. Daniel levantou o olhar, intrigado. Onde você aprendeu a fazer isso? Passei 2 anos na engenharia, na Federal. A grana para me sustentar acabou antes do canudo, então vim parar aqui. Mas a cabeça não para, sabe? Estudo sozinha. Acho que você não entende muito disso, né? Deve ter nascido com a conta cheia.
Era a primeira vez em anos que alguém falava com Daniel sem reverência, com uma pitada de provocação. Ele a encarou como se visse algo pela primeira vez. Você tem um jeito peculiar, disse, quase para si mesmo. Faxina sem graça é desespero na certa, retrucou ela, apontando para o quadro. Quer que eu limpe tudo isso agora? Não, deixe como está. Quero que a equipe veja amanhã. Ele hesitou, como se pesasse as próximas palavras. Você vem amanhã, disse Daniel, a voz firme, mas com um tom que misturava ordem e curiosidade. Ele guardou o celular no bolso do blazer, os olhos ainda fixos no quadro. Às 9, sala de conferências principal. Não se atrase. Camila inclinou a cabeça, um meio sorriso brincando nos lábios. Ela sabia que aquele convite não era apenas uma formalidade. Havia algo na maneira como ele a observava, como se tentasse decifrar um enigma que não estava nos manuais de gestão ou nos relatórios financeiros. Mas, por dentro, o coração dela batia descompassado. Não era medo, não exatamente. Era o peso de ser vista, de repente, em um mundo onde ela sempre foi invisível. Tá bom, chefe, respondeu com um leve aceno enquanto empurrava o carrinho para fora da sala. Mas não me peça para trazer café. Isso não está na minha descrição de cargo. Daniel não respondeu, mas seus olhos a seguiram até a porta se fechar. Ele ficou parado, sozinho, encarando o quadro. A equação, agora corrigida, parecia rir dele. Não era só a solução que o incomodava, mas a pessoa que a trouxe. Camila, uma mulher que, com um pano e um esfregão, tinha desafiado a lógica de um império. Na manhã seguinte, o 12º andar da Innova Mind Systems estava diferente. O corredor, normalmente silencioso às 9 da manhã, vibrava com o burburinho dos funcionários que chegavam, sussurrando entre si. A notícia da faxineira que resolveu o problema já havia se espalhado como fogo em palha seca. Alguns riam, descrentes. Outros, mais céticos, cochichavam sobre uma possível pegadinha. Mas todos, sem exceção, estavam curiosos. Camila vestiu uma calça jeans surrada, uma blusa preta simples e um par de tênis que já tinham visto dias melhores. Não era exatamente o uniforme de uma consultora, mas era tudo o que tinha. No bolso, um caderno pequeno, onde anotava ideias soltas e cálculos que fazia nas horas vagas. Era seu escudo, seu amuleto. Ao entrar na sala de conferências, o silêncio foi instantâneo. Alguns pares de olhos a encararam, alguns com curiosidade, outros com desdém. Os engenheiros, todos de terno ou camisas bem passadas, seguravam laptops e tablets como se fossem armas. À cabeceira da mesa, Daniel Lacerda estava de pé, os braços cruzados, o rosto impassível. Ele apontou para uma cadeira vazia, perto dele. Sente-se, Camila, disse, com um tom que não deixava espaço para hesitação. Ela obedeceu, mas não sem antes lançar um olhar desafiador para a sala. Se é para me jogar aos lobos, que venham, pensou. O carrinho de limpeza, estacionado no corredor, parecia um velho amigo lhe desejando sorte. Explique, Daniel começou, apontando para o quadro digital onde a equação corrigida ainda brilhava. Como você chegou a essa solução? Camila respirou fundo. Sentia o peso de cada olhar, o julgamento silencioso de quem duvidava dela antes mesmo de abrir a boca. Mas havia algo em Daniel, uma centelha de confiança, talvez, que a fez erguer o queixo. Não sou de falar bonito como vocês, começou, a voz firme, mas com um leve tremor. Mas vou explicar do meu jeito. Imagina que essa equação é como um cano entupido. Todo mundo aqui está tentando desentupir com ferramentas caras, daquelas que vêm com manual em inglês, mas às vezes basta um arame dobrado na ponta para resolver. Eu vi o padrão, porque, bem, eu passo a noite limpando e pensando, e quando você limpa você vê coisas que ninguém mais vê. Um murmúrio percorreu a sala.
Alguns engenheiros trocaram olhares, outros anotaram algo em seus tablets. Daniel, porém, permanecia imóvel, absorvendo cada palavra. O erro estava na variável de contenção, continuou Camila, levantando-se e apontando para o quadro. Vocês estavam tratando ela como fixa, mas ela não é. Ela dança, dependendo do fluxo de dados. Eu só dei um jeito de fazer ela parar de dançar errado. Um dos engenheiros, um homem de óculos grossos chamado Roberto, levantou a mão, claramente incomodado. Sem ofensas, senhorita, mas isso não faz sentido. Essa solução ignora 3 protocolos padrões da indústria. Como você, sem formação, chegou a algo que nossa equipe não viu? O tom era condescendente, e Camila sentiu o sangue ferver. Mas, antes que pudesse responder, Daniel interveio. Roberto, se os protocolos padrões fossem suficientes, não estaríamos aqui às 9 da manhã discutindo um fracasso de 3 dias. Deixe-a continuar. Camila lançou um olhar rápido para Daniel, surpresa com a defesa. Ela respirou fundo e voltou ao quadro. Olha, eu não sei os nomes chiques que vocês usam, mas sei que às vezes complicar é o jeito mais fácil de errar. Eu só simplifiquei. E funcionou, não foi? Houve um silêncio constrangedor. Então, uma mulher de cabelos grisalhos, doutora Mariana, chefe do departamento de pesquisa, bateu palmas lentamente. Brilhante, disse com um sorriso contido. Simples, mas brilhante. Você tem um dom, Camila. O resto da reunião foi um turbilhão. Camila respondeu perguntas, explicou sua lógica com metáforas que arrancaram risos nervosos dos engenheiros. E aos poucos, o clima de desconfiança deu lugar a uma admiração relutante. Daniel, por sua vez, observava tudo em silêncio, mas seus olhos não desgrudavam dela. Havia algo ali, algo que ia além da equação no quadro. Ele via potencial. Nos dias seguintes, a vida de Camila virou de cabeça para baixo. Ela ainda empurrava o carrinho de limpeza pelas noites, mas agora com um crachá novo que dizia observadora técnica. Era um título improvisado, criado por Daniel para justificar sua presença nas reuniões. Os colegas de faxina zombavam dela com carinho, chamando-a de doutora do esfregão. Mas para Camila, o peso daquele crachá era maior do que qualquer piada. Era a prova de que, pela primeira vez, alguém a via como mais do que uma sombra no corredor. As reuniões com a equipe de tecnologia se tornaram frequentes. Camila, inicialmente tímida, começou a se soltar. Suas ideias, muitas vezes baseadas em observações do cotidiano, surpreendiam. Ela comparava algoritmos a receitas de bolo, falhas de sistema a móveis mal encaixados. Os engenheiros anticéticos passaram a ouvi-la com atenção. Alguns, como Roberto, ainda mantinham uma distância fria, mas outros, como doutora Mariana, tornaram-se aliados inesperados. Daniel, por sua vez, parecia cada vez mais intrigado. Ele a chamava para conversas rápidas no corredor, pedindo opiniões sobre projetos que ela mal entendia. Mas a cada pergunta, Camila respondia com uma honestidade desconcertante, misturando lógica afiada com um humor que o desarmava. Ele, que sempre se orgulhava de sua frieza, sentia-se estranhamente vulnerável perto dela. E isso o irritava. Uma tarde, enquanto limpava o banheiro executivo, Camila ouviu vozes abafadas do outro lado da parede. Era Roberto, o engenheiro de óculos grossos, falando com outro colega. É ridículo, dizia ele. Uma faxineira dando pitaco em um projeto de bilhões. O Lacerda tá louco, isso vai afundar a empresa. Camila congelou, o pano na mão tremendo. Ela quis entrar lá e confrontá-lo, mas algo a segurou. O medo, talvez, ou a certeza de que, no fundo, ele não estava tão errado. Ela não tinha diploma, não tinha experiência. Tudo o que tinha era uma cabeça que não parava de pensar e uma coragem que às vezes vacilava. Naquela noite, ao chegar em casa, Camila jogou o crachá na mesa e desabou no sofá. Sua irmã, Lívia,
Uma adolescente de 16 anos, com sonhos de ser médica, percebeu o peso no olhar dela. "O que foi, Mila? Tá com cara de quem brigou com o mundo." Camila riu, mas o riso saiu amargo. "É que às vezes eu acho que o mundo tá brigando comigo." E contou à sua irmã o que aconteceu. Lívia se sentou ao lado dela, segurando sua mão. "Você tá fazendo coisas que ninguém imaginava, mana. Não deixa esses caras de terno te diminuírem." Camila sorriu, mas por dentro o vazio persistia. Ela queria acreditar nas palavras da irmã, mas a dúvida era mais forte. A manhã na Innova Mind Systems estava carregada de uma energia peculiar, como se o próprio ar do 12º andar soubesse que algo estava prestes a mudar. Camila, com o crachá de observadora técnica pendurado no pescoço, atravessava o corredor com passos firmes, mas o coração ainda carregava o eco das palavras cortantes de Roberto. Ela tentava ignorar o peso dos olhares curiosos dos outros funcionários, que cochichavam ao vê-la passar. Alguns a cumprimentavam com um aceno hesitante, outros apenas desviavam os olhos, como se sua presença fosse uma anomalia no mundo perfeitamente organizado da empresa. Na sala de conferências, a equipe de tecnologia já estava reunida, as vozes misturando-se em um murmúrio tenso. O quadro digital exibia novos gráficos. Daniel Lacerda, como sempre, ocupava a cabeceira da mesa, mas hoje havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais atento, os olhos varrendo a sala com uma intensidade que fazia até os engenheiros mais experientes se remexerem nas cadeiras. Camila entrou discretamente, escolhendo a cadeira mais próxima da porta, como se quisesse manter uma rota de fuga. Mas antes que pudesse se acomodar, Daniel a chamou. "Camila, venha aqui", disse ele, apontando para o espaço ao lado do quadro. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que não deixava margem para recusa. Ela hesitou, sentindo o peso de todos os olhares. Mas, com um suspiro, levantou-se e caminhou até o quadro, cruzando os braços como se fosse uma armadura. Quero que você explique sua lógica novamente", continuou Daniel, os olhos fixos nela. "Não para mim, mas para eles." Ele fez um gesto amplo indicando a equipe. "E quero que todos escutem com atenção." "Tá bom", começou. Ela desenhou uma linha no quadro, conectando dois pontos que à primeira vista pareciam desconexos. Depois, com gestos rápidos, simplificou o fluxo de dados, eliminando etapas redundantes. Era como se ela enxergasse o problema não como uma equação, mas como uma história que precisava ser contada de forma mais clara. Quando terminou, o silêncio era diferente. Não era mais de julgamento, mas de surpresa. Doutora Mariana foi a primeira a falar. "Isso é inesperadamente elegante", disse, ajustando os óculos. "Você reduziu a complexidade sem comprometer a funcionalidade." A reunião seguiu, mas o clima havia mudado. Camila não era mais apenas a faxineira que havia dado um palpite. Ela era uma voz, alguém que, mesmo sem diploma, tinha algo a dizer. E aos poucos a equipe começava a ouvir. Após a reunião, Daniel a chamou para seu escritório. Era a primeira vez que Camila entrava ali sem ser para limpar, e o espaço a deixou sem fôlego. Daniel, sentado em sua cadeira, parecia parte daquele cenário imponente, mas havia algo mais humano em sua expressão naquele dia. "Sente-se", disse ele apontando para a cadeira à sua frente. "Quero falar sobre seu futuro aqui." Mas Camila arqueou uma sobrancelha cruzando os braços. "Meu futuro?" Daniel sorriu, um sorriso raro que suavizava seus traços. "Você é mais do que uma faxineira, Camila. E acho que você sabe disso." Ele se levantou, caminhando até a janela. Por um momento, ficou em silêncio, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Quero formalizar seu papel na equipe. Não como observadora, mas como consultora. Você tem uma maneira de pensar que nos falta. E eu acredito em você." Camila sentiu um nó na garganta. "Eu não sei."
respondeu a voz baixa. Eu não tenho diploma, não falo como eles. E se eu estragar tudo? Daniel voltou-se para ela, os olhos firmes. Você já provou que é capaz. O resto é só papel. Pense nisso, Camila. Não é só sobre o projeto, é sobre quem você pode ser. As palavras dele ecoaram dentro dela como um desafio. Ela queria dizer sim, mas o medo a segurava. E antes que pudesse responder, o interfone tocou, interrompendo o momento. Daniel atendeu, e Camila aproveitou para se levantar, murmurando uma desculpa antes de sair. De repente, ouviu passos atrás de si. Era a doutora Mariana, com um sorriso cansado. Você está fazendo um bom trabalho, Camila, disse ela. Camila riu, surpresa com a presença da cientista. Tô tentando, doutora, mas às vezes parece que tô nadando contra a corrente. Mariana assentiu como se entendesse. Eu também já fui a estranha na sala. Mas sabe o que aprendi? Às vezes a corrente está errada, não você. Continue sendo quem é. O resto vem. As palavras de Mariana foram como um bálsamo, mas também um lembrete. Camila precisava decidir quem queria ser. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Daniel parecia cada vez mais presente. Ele a chamava para conversas rápidas após as reuniões, perguntando sobre suas ideias ou apenas trocando comentários sobre o dia. Eram momentos breves, mas carregados de uma eletricidade que Camila tentava ignorar. Ele era o CEO, afinal, um homem de um mundo tão distante do dela que parecia outro planeta. Mas às vezes, quando ele ria de uma de suas piadas, ou a olhava por um segundo a mais, ela sentia algo que a desarmava. Uma semana depois, a equipe decidiu fazer algo incomum, um jantar informal para celebrar o progresso do projeto. Camila, inicialmente, recusou o convite. Não é meu lugar, disse a Lucas, que insistiu até ela ceder. Na noite do jantar, ela apareceu com um vestido azul simples, emprestado da vizinha, e o cabelo solto caindo em cachos naturais. Não era nada extravagante, mas havia uma autenticidade nela que iluminava o ambiente. O restaurante, um lugar aconchegante com luzes amareladas e mesas de madeira, estava cheio de risadas e conversas. Camila, sentada entre Lucas e doutora Mariana, sentia-se estranhamente à vontade. Ela contava histórias da infância, de como consertava os eletrodomésticos da mãe com arames e fita adesiva, e todos riam, encantados com sua naturalidade. Até Roberto, que raramente sorria, parecia menos rígido, ouvindo com atenção. Daniel, sentado no canto da mesa, mal participava da conversa. Seus olhos, porém, estavam fixos em Camila. A maneira como ela ria, como gesticulava ao contar uma história, como parecia transformar o ambiente com sua energia. Tudo isso o fascinava. Ele tentava disfarçar, mas Lucas percebeu e cutucou Mariana, sussurrando algo que a fez rir. O chefe está hipnotizado, murmurou Lucas. Mariana apenas sorriu, sem dizer nada. Quando o jantar terminou, Camila se despediu de todos com abraços calorosos, prometendo voltar ao trabalho com novas ideias. Daniel a acompanhou até a saída, insistindo em chamar um táxi para ela. Não precisa, chefe, disse ela rindo. Eu pego o ônibus, não sou de vidro. Ele insistiu, e pela primeira vez, até o táxi, ele caminhou ao lado dela, as mãos nos bolsos. Você foi o destaque da noite, disse ele, a voz baixa. Camila riu, balançando a cabeça. Eu só estava sendo eu mesma. Não sei se isso é bom ou ruim. É bom, respondeu ele, com uma intensidade que a fez parar. Por um momento seus olhos se encontraram, e o ar entre eles pareceu carregar uma promessa não dita. Camila desviou o olhar, rindo para disfarçar o nervosismo. Cuidado, chefe. Tô começando a achar que você está ficando sentimental. Daniel sorriu, mas não respondeu. Quando o carro chegou, ele abriu a porta para ela, um gesto simples que parecia carregar mais peso do que deveria. Boa noite, Camila, disse ele. Boa noite, chefe.
respondeu ela, com um sorriso que escondia o turbilhão em seu peito. Enquanto o carro se afastava, Camila olhou pela janela, o coração acelerado. Naquela noite, Camila chegou em casa com o coração leve, mas cheio de perguntas. Lívia, ainda acordada, correu para abraçá-la. "E aí, mana? Como foi a noite das estrelas?" Camila riu, despenteando o cabelo da irmã. "Foi diferente. Acho que estou começando a gostar disso." Mas, enquanto se preparava para dormir, Camila não conseguia tirar Daniel da cabeça. O jeito como ele a olhava, algo estava crescendo entre eles, e ela não sabia se estava pronta para enfrentar o que vinha pela frente. No dia seguinte, tiveram uma reunião que terminou tarde, com a equipe exausta, mas aliviada. Afinal, mais uma vez, ela provou que seu conhecimento salvava a empresa. Todos foram embora, mas Camila ficou para arrumar seus papéis. O silêncio da empresa à noite era quase reconfortante, um contraste com o caos das reuniões. Ela organizava sua mesa quando ouviu o som de passos. Era Daniel, com a gravata afrouxada e o blazer jogado sobre o ombro. "Ainda aqui?" perguntou ele, parando ao lado dela. Camila riu, sem tirar os olhos da mesa. "Alguém tem que deixar esse lugar organizado, chefe." Ele sorriu, um sorriso que suavizava seus traços duros. "Você nunca para, né?" "Parar é coisa de quem tem tempo sobrando", respondeu ela com um toque de ironia. "E você? O que está fazendo aqui tão tarde?" Daniel hesitou, como se pesasse as palavras. "Queria te agradecer. O que você fez hoje salvou a gente de novo." Camila parou, apoiando-se na mesa. "Não precisa agradecer, chefe. Tô só fazendo o que posso." Ele a olhou por um momento, como se quisesse dizer mais, mas apenas assentiu. "Vem, vamos descer. Já tá tarde demais para você ficar sozinha aqui." Ela riu, mas aceitou, pegando sua bolsa antes de segui-lo. O elevador estava vazio, as portas de aço refletindo a luz fria do corredor. Quando entraram, o silêncio entre eles era diferente, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Daniel apertou o botão do térreo e o elevador começou a descer. Mas no meio do caminho, houve um solavanco. As luzes piscaram e o elevador parou com um gemido metálico. Camila arregalou os olhos, o coração disparando. "Sério? Isso agora?" exclamou, olhando para Daniel. Ele tentou manter a calma, apertando o botão de emergência. "Fica tranquila, deve ser só uma falha temporária." Mas minutos se passaram e o elevador não se movia. O ar parecia mais pesado, o espaço pequeno amplificando a proximidade entre eles. Camila, nervosa, começou a falar, como fazia sempre que o silêncio a incomodava. "Sabe, quando eu era pequena, minha mãe dizia que elevador parado é sinal de que o universo quer te ensinar paciência. Mas olha, eu não sou muito boa aluna." Daniel riu, relaxando um pouco. "Você sempre tem uma história, né?" "É o que me mantém sã", respondeu ela, sentando-se no chão do elevador. "E você, chefe? Qual é a sua história?" Ele hesitou, olhando para as portas fechadas. Então, para a surpresa de Camila, sentou-se ao lado dela com as pernas esticadas. "Minha história não é tão interessante quanto a sua. Cresci com tudo que precisava, mas, às vezes, sinto que falta algo." Camila arqueou uma sobrancelha, surpresa com a vulnerabilidade. "Tipo o quê? Um jatinho particular? Porque se for isso, eu não posso ajudar." Ele riu, balançando a cabeça. "Não é isso, é mais propósito. Eu construí essa empresa, mas às vezes me pergunto se é só isso." "Você, por outro lado, parece saber exatamente por que faz o que faz." Camila olhou para ele surpresa. Era a primeira vez que via Daniel Lacerda como algo além do CEO intocável. Ele era humano, com dúvidas e medos, como ela. "Eu faço o que faço pela minha irmã, pela minha mãe", disse ela, a voz suave. "Mas não vou mentir, às vezes me sinto perdida, como se eu tivesse que provar algo o tempo todo."
Daniel a olhou, os olhos brilhando na luz fraca do elevador. Você não precisa provar nada, Camila. Você já é mais do que suficiente. As palavras dele a atingiram como uma onda. Por um momento, o mundo pareceu parar. Eles estavam tão próximos que ela podia sentir o calor dele, o leve aroma de sua colônia. Seus olhos se encontraram, e havia algo ali, uma faísca que ameaçava incendiar tudo. Camila sentiu o impulso de se aproximar, de encurtar a distância entre eles, mas o medo a segurou. E antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o elevador deu outro solavanco, as luzes voltaram e as portas se abriram. Camila riu, nervosa, levantando-se rapidamente. O universo e sua paciência, hein? Daniel sorriu, mas havia uma sombra de frustração em seu rosto. Eles saíram do elevador em silêncio, o momento interrompido, deixando um vazio que nenhum dos dois sabia como preencher. No saguão, Camila se despediu com um aceno rápido. Boa noite, chefe. E da próxima vez, vamos usar as escadas. Ele riu, mas seus olhos a seguiram enquanto ela saía. Quando chegou em casa, Camila encontrou Lívia dormindo no sofá, um livro de biologia aberto no colo. Ela cobriu a irmã com uma manta, o coração ainda acelerado. O que tinha acontecido no elevador não era só uma conversa, era um passo em direção a algo maior, algo que a assustava e a atraía na mesma medida. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Camila não conseguia parar de pensar em Daniel. Suas palavras, seu olhar, a vulnerabilidade que ele mostrou. E no fundo, uma pergunta a perseguia. O que aconteceria se ela deixasse aquela faísca crescer? O futuro, com todas as suas promessas e perigos, parecia mais próximo do que nunca. O sol da manhã seguinte parecia mais pesado, como se carregasse o peso de um segredo que Camila ainda não conseguia decifrar. Ela caminhava pelas ruas do bairro, enquanto tentava organizar os pensamentos. Na empresa, o clima estava mais agitado do que nunca. Lucas entrou correndo na sala com o rosto pálido. Camila, você viu isso? Disse ele mostrando o celular. Ela franziu a testa, pegando o aparelho. A tela exibia uma manchete de um site de notícias local. Faxineira sem formação resolve problema bilionário na Innova Mind Systems. Abaixo, uma foto granulada dela, provavelmente tirada por algum funcionário, saindo da empresa com o carrinho de limpeza. O artigo, escrito com um tom sensacionalista, misturava elogios com insinuações, sugerindo que sua presença no projeto era uma jogada de marketing de Daniel. Camila sentiu o estômago revirar. Ela devolveu o celular, tentando manter a calma. É só fofoca, Lucas. Não ligo para isso. Mas ela ligava. Quando chegou em casa, encontrou Lívia rindo na frente do celular, mostrando memes que já circulavam nas redes. Um deles trazia a foto dela com a legenda: "Quando você limpa o chão e o sistema ao mesmo tempo." Outro, mais cruel, dizia: "Faxineira vira consultora? O que vem depois, o porteiro vira CEO." "Mana, isso é tipo fama", disse Lívia rindo. "Você tá viral." Camila forçou um sorriso, mas o peso das palavras a atingiu. Ela passou a noite tentando ignorar o celular, mas as notificações não paravam. Amigos do bairro mandavam mensagens, alguns com orgulho, outros com piadas. Na segunda-feira, ao chegar à empresa, Camila sentiu os olhares mais intensos do que nunca. No refeitório, ouviu risadinhas abafadas. Um grupo de estagiários cochichava, apontando para ela. Até na sala de reuniões, onde costumava ser recebida com respeito, havia uma tensão nova. Roberto, com um sorriso sarcástico, deixou escapar. "Nossa estrela da internet chegou. Vai dar autógrafos hoje?" Camila respirou fundo, mantendo o queixo erguido. "Se for para assinar algo, Roberto, prefiro um código que funcione." A resposta arrancou risadas de Lucas e Mariana, mas o clima não dissipou. Após a reunião, Daniel a chamou em seu escritório. Ele estava de pé, olhando pela janela, a cidade se estendendo como um tapete de luzes abaixo. "Você viu o artigo?"
disse ele, sem se virar. Camila cruzou os braços, tentando parecer indiferente. Vi, e os memes também. Tô pensando em fazer camisetas com o Zé, o esfregão. Daniel virou-se, um meio sorriso no rosto, mas seus olhos estavam sérios. Isso não é justo com você. Vou pedir ao setor de comunicação que controle a narrativa. Camila balançou a cabeça, a voz firme. Não, Daniel. Não quero que você me proteja como se eu fosse uma coitadinha. Eu aguento. Ele a olhou, surpreso com a intensidade. Não é sobre te proteger, Camila. É sobre te dar o espaço que você merece. Ela hesitou, sentindo o peso daquelas palavras. Por um momento quis acreditar nele, mas o barulho das redes, dos memes, dos cochichos era mais alto. Ela respirou fundo, forçando um sorriso. Eu sei me virar, chefe. Sempre soube. No dia seguinte, ela foi ao RH e pediu um afastamento. A funcionária, surpresa, tentou dissuadi-la, mas Camila foi firme. Preciso de um tempo, só isso. Quando Daniel soube, tentou encontrá-la, mas ela já havia saído. Ele ficou em seu escritório, o tablet com o artigo ainda aberto, o rosto tenso. Ele sabia que não podia forçá-la a ficar, mas algo dentro dele se recusava a aceitar que ela simplesmente desaparecesse. Não era só o projeto que precisava dela, ele precisava. Camila, em casa, jogou o crachá na mesa e se sentou no sofá. O silêncio da noite interrompido apenas pelo som da TV de Lívia. Sua irmã, percebendo o peso no olhar dela, sentou-se ao lado. Mana, o que foi? Você tá com cara de quem perdeu uma guerra. Camila riu, mas o riso saiu fraco. Não é guerra, Lívia. Um cansaço. É só. Às vezes parece que não importa o que eu faça. Sempre vai ter alguém para dizer que eu não sou o bastante. Lívia segurou a mão dela, os olhos brilhando com determinação. Você é mais do que eles imaginam, Camila. Não deixa esse povo te apagar. As palavras da irmã foram como um farol, mas o vazio persistia. Camila olhou para o crachá, o símbolo de tudo que havia conquistado e tudo que a assustava. Ela não sabia se voltaria à Inova Mind. Camila passou os dias seguintes tentando se ocupar. Ajudava Dona Dalva com as marmitas, estudava em seu caderno velho, relendo anotações de engenharia que fazia sozinha. Mas lembrou-se que estava marcada para aquela tarde a apresentação final do projeto da Inova Mind. Era o momento decisivo, quando a empresa mostraria aos investidores o sistema que poderia mudar o mercado. E embora não admitisse, Camila sentia um vazio por não estar lá. Então, ela decidiu ir, disfarçada, mas foi. Observou fileiras de homens e mulheres de terno, suas expressões sérias, refletindo o peso do momento. Daniel Lacerda, no palco, estava impecável, o cabelo alinhado, a voz firme enquanto apresentava os números e gráficos que resumiam meses de trabalho. A equipe, incluindo doutora Mariana e Lucas, estava na primeira fileira, orgulhosa, mas tensa. Camila observava tudo em silêncio, o coração apertado. Ela reconhecia as soluções que ajudou a criar, os ajustes que sugeriu. Mas agora ela era apenas uma espectadora. De repente, algo mudou. Daniel, no meio de uma explicação técnica, hesitou. Sua voz falhou, os olhos varrendo o palco como se procurasse algo, ou alguém. Ele tentou continuar, pegou o celular para olhar, mas o ritmo quebrou, e o público começou a murmurar. Camila sentiu o estômago revirar. Ela conhecia aquele olhar, aquela pausa. Era o mesmo que ele tinha no elevador, quando o mundo parecia suspenso. Sem pensar, ela levantou. Daniel a viu. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ele congelou, o microfone ainda na mão, enquanto Camila caminhava discretamente até o canto do palco. Ela não disse nada, apenas o encarou, e então, com a voz baixa, mas firme, falou uma frase que só ele ouviu. As palavras acenderam algo nele. Daniel respirou fundo, endireitou os ombros e voltou ao microfone. Sua voz ganhou força.
As ideias fluíram, e ele explicou o sistema com uma clareza que deixou o público em silêncio, depois em aplausos. A apresentação, que parecia à beira do fracasso, tornou-se um triunfo. A equipe na plateia vibrou, e doutora Mariana lançou um olhar de gratidão para Camila. Quando a apresentação terminou, Daniel desceu do palco, os olhos procurando Camila. Ela ainda estava lá, no canto, tentando se fazer invisível. Ele se aproximou, ignorando os cumprimentos dos investidores. "Você voltou", disse ele, a voz carregada de alívio e algo mais. Camila deu de ombros, com um meio sorriso. "Não podia deixar você estragar tudo, chefe. O meu esfregão não perdoaria." Ele riu, mas havia uma intensidade em seu olhar que a fez desviar os olhos. "Camila, precisamos conversar. Não aqui, mas..." Antes que ele pudesse terminar, Lucas e Mariana se aproximaram, abraçando Camila com entusiasmo. "Você é incrível!" exclamou Lucas. "Como você sabia o que dizer?" Camila riu, tentando disfarçar o nervosismo. Sei lá, vi que ele estava perdido. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho." Daniel, com a gravata já afrouxada e um brilho nos olhos, insistiu em levá-la para jantar como agradecimento. "Não é negociável, Camila", disse ele, com um meio sorriso que a desarmava. Ela cedeu, não sem antes brincar. "Tá bom, chefe, mas se for um lugar chique demais, eu saio correndo." O restaurante escolhido era um oásis acolhedor, com luzes suaves, velas tremeluzindo nas mesas, e um aroma de ervas frescas que misturava conforto com sofisticação. Sentados em um canto mais reservado, Daniel parecia diferente. Menos o CEO intocável, mas um homem tentando encontrar as palavras certas. Ele pediu um vinho, mas mal tocou na taça, os olhos fixos em Camila, que contava histórias com seu jeito leve e contagiante. "Você já pensou em como mudou tudo em tão pouco tempo?" perguntou ele, a voz baixa, quase hesitante. "Não só os projetos, mas a gente. Eu." Camila parou. O olhar dele era intenso, como se carregasse um peso que ela não sabia decifrar. "Você tá ficando poético, chefe", disse ela, rindo para disfarçar o calor que subia ao rosto. "Cuidado, isso pode ser perigoso." Ele sorriu, mas havia uma seriedade por trás. "Você faz tudo parecer possível, Camila. Até as coisas que eu achava que não eram." O jantar seguiu, mas o ar entre eles estava carregado de uma eletricidade nova. Cada risada, cada toque acidental das mãos ao passar o prato, parecia amplificar algo que nenhum dos dois ousava nomear. Quando saíram do restaurante, a noite estava fresca e Daniel insistiu em levá-la para casa. "Nada de ônibus ou táxi hoje", disse ele, abrindo a porta do carro. "Vou te levar em casa." Camila revirou os olhos, mas entrou, o coração acelerado. Durante o trajeto, conversaram sobre coisas simples. O bairro, a família dela, os sonhos que ela guardava em segredo. Mas quando chegaram à rua de Camila, o silêncio tomou conta. Ela abriu a porta do carro, pronta para se despedir. Mas Daniel segurou sua mão, o toque quente e firme. "Camila", disse ele, a voz rouca, os olhos buscando os dela. "Eu não sei como dizer isso direito, mas eu quero muito você." Antes que ela pudesse responder, ele a puxou, se inclinou, e o mundo pareceu parar. O beijo foi lento, intenso, cheio de promessas e medos. Camila sentiu o coração explodir, uma mistura de susto e desejo. Quando se afastaram, ela riu, nervosa, tentando recuperar o fôlego. "Você tá louco, chefe", murmurou, mas o sorriso traía a emoção. "Talvez", respondeu ele, com um brilho nos olhos, "mas é a melhor loucura que já senti." Camila saiu do carro, as pernas tremendo, e acenou antes de entrar em casa, o coração ainda disparado. Naquela noite, ela mal dormiu, o beijo de Daniel ecoando em cada pensamento. No dia seguinte, o celular de Camila vibrou com mensagens dele, curtas, mas cheias de cuidado, perguntando como ela estava.
Um buquê de flores chegou à tarde com um bilhete simples. Você é mais do que imagina. D. Lívia, ao ver a irmã corada, não resistiu. Mana, tá apaixonada, provocou dançando pela sala. O chefe tá gamado, quando é o casamento? Camila riu, jogando uma almofada na irmã. Pra com isso, sua boba, é só, sei lá, um lance. Mas não era só um lance. Nos meses seguintes, o relacionamento deles floresceu. Camila voltou à InnovaMind, agora como consultora oficial, e Daniel a incentivou a retomar a faculdade de engenharia. A InnovaMind pagou as mensalidades, apesar das reclamações dela, e a cada conquista, uma prova tirada com nota máxima, um projeto concluído, ele estava lá, orgulhoso. A equipe, aos poucos, passou a admirar Camila não só pelo talento, mas pela autenticidade. Até Roberto, o cético, começou a pedir suas opiniões, ainda que com um resmungo ocasional. O namoro de Camila e Daniel se solidificou. Eles enfrentaram olhares curiosos e fofocas, mas o amor deles era maior que os julgamentos. Daniel, antes tão fechado, aprendia a rir mais, a ser mais humano. Camila, por sua vez, descobria uma força que não sabia que tinha, equilibrando a faculdade, o trabalho e o sonho de dar um futuro melhor à família. No dia da formatura de Camila, o auditório da universidade estava lotado. Dona Dalva e Lívia, na primeira fila, aplaudiam com lágrimas nos olhos. Camila, de beca, segurava o diploma com orgulho, mas foi o olhar de Daniel que a fez tremer. Após a cerimônia, ele a levou para um canto do jardim da universidade, onde as luzes da noite criavam um cenário mágico. Camila, começou ele, ajoelhando-se, um anel simples brilhando na mão. Você é a pessoa que me fez acreditar no impossível. Quer construir esse impossível comigo para sempre? Camila riu, as lágrimas escorrendo, e puxou-o para um abraço. Só se o Zé for o padrinho, brincou antes de dizer com a voz embargada. Sim. A plateia improvisada, Lívia, Dona Dalva e alguns amigos, aplaudiu gritando de alegria. Era o começo de um novo capítulo. Meses depois, o quintal de Dona Dalva se transformou para o casamento. Nada de luxo. Cadeiras, toalhas coloridas, comida feita pelas tias, bolinhos de mandioca, cuscuz, um bolo de milho cheiroso. Crianças corriam entre as mesas e um toca-discos velho tocava samba e MPB, enchendo o ar de vida. Camila, num vestido branco lindo, caminhava ao altar improvisado de pallets, o véu dançando na brisa. Daniel parecia não ver mais ninguém. Os votos foram o coração da cerimônia. Daniel falou primeiro, a voz tremendo de emoção. Camila, você me ensinou que o amor não precisa de títulos, só de verdade. Prometo te amar, te desafiar e nunca deixar de aprender com você. Camila, rindo para segurar as lágrimas, respondeu. Daniel, você viu em mim o que eu mesma duvidava. Prometo te amar, te fazer rir e, quem sabe, te ensinar a sambar direito. A multidão riu, e o beijo selou uma promessa que ia além do quintal. A festa seguiu com dança, risadas e histórias, cada prato contando um pedaço da vida. Os convidados se divertiam, Lucas dançava com Lívia, doutora Mariana conversava com Dona Dalva, e até Roberto, mais leve, brindava com um copo de suco. Enquanto a noite caía, Camila e Daniel sentaram-se sob uma árvore, de mãos dadas, olhando as estrelas. O amor deles, nascido de uma equação e um esfregão, era a prova de que, onde ninguém via valor, havia um gênio e um futuro brilhante. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.